O vento gélido da noite batia contra as vidraças quebradas do salão ancestral da família Declan. Gotas de sangue escorriam lentamente pelos dedos calejados do mercenário Aster. Ele ajoelhou-se pesadamente sobre os destroços de pedra, sentindo suas forças se esvaírem. Diante dele erguia-se a figura imponente e impiedosa do patriarca Faren Declan. Faren exibia um sorriso desdenhoso enquanto flutuava levemente acima do chão de mármore. O patriarca exigiu a entrega imediata do artefato proibido que Aster protegia junto ao peito. Aster apertou o grimório lendário contra seu corpo ferido, recusando-se a ceder à pressão. O velho líder relembrou o mercenário de que sua traição resultaria em uma morte lenta. Sentindo a aproximação do fim, Aster olhou para as runas que brilhavam no livro antigo. Ele sabia que aquela influente família de magos usaria o poder temporal para escravizar o reino. Com o último suspiro de coragem, Aster canalizou o restante de sua mana para as pontas dos dedos. Faren percebeu a oscilação de energia e ergueu seu cajado para desferir o golpe fatal. Num ato de pura rebeldia, Aster invocou uma labareda mágica diretamente sobre as páginas do grimório. O patriarca gritou em fúria ao ver o conhecimento de Era ser consumido pelo fogo. Aster sorriu através do sangue que manchava seu rosto, sabendo que vencera aquela etapa. Irado, Faren disparou uma rajada massiva de chamas azuis dos Declan contra o peito do mercenário. O fogo místico perfurou o corpo de Aster, queimando sua carne e destruindo seus órgãos. No entanto, as cinzas do grimório queimado começaram a flutuar ao redor do calor escaldante. Sem que Faren soubesse, o ato de queimar o livro ativou uma magia temporal secreta oculta na capa. O tempo ao redor do corpo agonizante de Aster pareceu congelar de repente por completo. Círculos mágicos de cor roxa e dourada surgiram sob as cinzas, girando em sentidos opostos. A alma de Aster foi violentamente arrancada de sua carne mortal enquanto o salão desmoronava. O mundo exterior desvaneceu-se em uma escuridão absoluta e profunda por alguns instantes. De repente, uma lufada de ar frio encheu os pulmões de um corpo jovem e saudável. Aster sentou-se rapidamente, tateando o próprio peito em busca das feridas mortais das chamas. Para seu espanto total, sua pele estava completamente intacta e sem cicatrizes antigas. Ele percebeu que suas mãos eram menores e não possuíam os calos de décadas de batalhas. Aster correu em direção a um pequeno pedaço de espelho quebrado pendurado na parede de madeira. O reflexo revelou seu rosto de adolescente, com olhos brilhantes e longos cabelos prateados. Ele olhou pela janela estreita e reconheceu imediatamente as ruelas imundas da Zona Cinzenta. A magia do Grimório realmente o havia enviado anos atrás no tempo, antes de sua desgraça. Ele fechou os punhos com força, sentindo uma chama de determinação crescer em seu peito. Esta segunda chance seria usada para planejar meticulosamente a destruição dos Declan. Aster caminhou até um velho baú sob a cama e retirou algumas moedas de cobre gastas. O calendário rústico na parede marcava exatamente o ano de admissão da Academia Zenon. Ele lembrou que os testes de entrada começariam em poucos dias na capital do reino. Com seu conhecimento do futuro, ele poderia dominar as artes proibidas com extrema facilidade. Ele não seria apenas um mercenário qualquer nesta nova linha do tempo alternativa. Os Declan pagariam caro por cada gota de sangue derramada no salão ancestral. Mas quando Aster cruzou os portões da Zona Cinzenta, um grupo de cobradores armados barrou seu caminho abruptamente. Os cobradores armados avançaram com suas adagas brilhantes refletindo a luz fraca da Zona Cinzenta. Aster apenas sorriu friamente, canalizando uma sutil faísca de mana em seus punhos juvenis. Com um movimento relâmpago, o jovem mago desarmou o primeiro atacante usando uma técnica refinada de combate corporal. Os outros mercenários recuaram aterrorizados ao verem seu líder desabar no chão em poucos segundos. Sem olhar para trás, Aster recolheu algumas moedas caídas e caminhou em direção ao distrito residencial. Na manhã seguinte, um jovem robusto chamado Damien esperava ansiosamente diante dos portões da grande cidade. Damien correu ao encontro de Aster, celebrando o fato de ambos terem conseguido a indicação para o exame. Aster relembrou mentalmente que, em sua vida passada, Damien fora um cavaleiro leal que morreu tragicamente. Desta vez, ele usaria todo o seu conhecimento futurista para garantir que seu amigo alcançasse o ápice. Diante deles, erguia-se a Academia Zenon, uma fortaleza monumental de torres flutuantes e runas brilhantes. Centenas de novos estudantes vestindo uniformes elegantes caminhavam pelos pátios de mármore branco. De repente, 3 estudantes veteranos com insígnias douradas bloquearam a passagem dos recém-chegados. O líder dos veteranos ridicularizou as vestes simples de Damien, exigindo uma taxa de submissão humilhante.
Damian cerrou os dentes e segurou o cabo de sua espada de treino, prestes a explodir de raiva. Aster estendeu a mão firme na frente do amigo, assumindo a liderança do confronto verbal. Ele desafiou abertamente os 3 veteranos para um duelo de manoplas na arena de testes pública. A multidão ao redor começou a sussurrar intensamente, chocada com a audácia daquele calouro desconhecido. Os veteranos aceitaram rindo alto, acreditando que dariam uma lição inesquecível no garoto insolente. Ambos os lados equiparam as manoplas mágicas padrão fornecidas pelos instrutores da academia. O sinal de combate ecoou e o líder inimigo disparou uma rajada densa de esferas de fogo. Conhecendo perfeitamente o padrão de ataque daquela magia antiga, Aster esquivou-se com movimentos milimetricamente calculados. O veterano franziu a testa ao perceber que nenhuma de suas explosões conseguia sequer arranhar o calouro. Aster ativou o circuito oculto de sua manopla, liberando uma pressão de vento cortante avassaladora. O impacto direto arremessou o oponente contra as colunas de pedra, quebrando sua barreira defensiva instantaneamente. Os outros 2 veteranos tentaram atacar juntos, mas Aster os subjugou com 2 golpes físicos precisos. A vitória absoluta foi declarada sob o silêncio atônito de todos os estudantes presentes. Após o duelo, Aster estendeu a mão para ajudar Damian a recolher seus pertences. No entanto, a percepção aguçada de Aster detectou um fluxo anômalo de mana vindo da torre de controle. Aquele padrão específico de flutuação de energia pertencia exclusivamente aos assassinos da família Declan. Ele instruiu Damian a permanecer no pátio principal e seguiu sorrateiramente a trilha de mana corrompida. O jovem mago moveu-se pelas sombras dos corredores internos sem fazer o menor ruído. Ele percebeu que as runas de segurança das portas haviam sido sabotadas com veneno mágico. Ao se aproximar da sala de controle central, ele ouviu vozes sussurrando planos sobre um massacre iminente. 3 espiões disfarçados de oficiais estavam prestes a sobrecarregar o núcleo das manoplas mágicas de teste. Se aquele núcleo explodisse, centenas de calouros no pátio seriam obliterados instantaneamente. Aster arrombou a porta com um chute imbuído de mana, surpreendendo os traidores na sala. Os espiões desembainharam suas adagas negras com insígnias ocultas dos Declan brilhando intensamente. Aster assumiu sua postura de batalha clássica, focada em neutralizá-los antes que o tempo se esgotasse. Ele avançou desferindo rajadas de energia que colidiram violentamente contra as lâminas dos assassinos. Um dos traidores conseguiu golpear o ombro de Aster, mas o escudo de mana espiritual atenuou o dano. Com um contra-ataque feroz, Aster quebrou os braços de 2 atacantes, deixando apenas o líder de pé. O líder dos espiões recuou cambaleando até a borda do painel de controle principal. O homem tossiu sangue e revelou com um sorriso macabro que o processo de detonação final já fora ativado. De repente, o teto da sala de controle desabou violentamente quando uma força massiva de invasão externa rompeu as paredes. Dezenas de guerreiros Declan de elite cercaram a sala enquanto o temporizador do cristal central piscava nos segundos finais. Aster observou os guerreiros Declan avançarem contra as portas reforçadas enquanto o cristal central pulsava violentamente. Sem hesitar, ele retirou de suas vestes uma antiga máscara de ferro moldada com feições de um demônio sorridente. Ao colocar a máscara sobre o rosto, sua verdadeira identidade foi completamente selada sob um feitiço de ocultação. O psicopata Cain liderou a primeira onda de ataques, brandindo sua lança de sangue com um sorriso maníaco. Cain gritou impropérios enquanto convocava estacas de sangue fervente direcionadas ao peito do guerreiro mascarado. Aster apenas moveu a mão esquerda, ativando uma desaceleração temporal localizada que congelou os projéteis no ar. Com um passo rápido, ele esquivou-se das estacas estáticas e apareceu instantaneamente atrás do assassino enfurecido. Cain arregalou os olhos ao perceber que sua percepção de tempo havia sido completamente subjugada pelo inimigo. Aster condensou um feixe de mana puro em formato de lâmina e cortou os tendões das pernas de Cain. O psicopata desabou de joelhos no chão de mármore, soltando um rugido de agonia enquanto o sangue jorrava. Sem demonstrar qualquer piedade, Aster desferiu um golpe limpo no pescoço de Cain, finalizando sua existência nefasta. Vendo a queda brutal de seu aliado, o traidor Frezen recuou em pânico, erguendo uma barreira de gelo negro. Frezen tentou negociar sua vida, alegando que possuía segredos valiosos sobre o alto escalão dos Declan. Aster avançou lentamente, cada passo estilhaçando o chão congelado sob a imensa pressão de sua aura. Desesperado, Frezen disparou centenas de agulhas congeladas na direção do mercenário mascarado.
Aster ergueu a mão direita e desencadeou uma explosão de chamas temporais que derreteu instantaneamente o ataque inimigo. A barreira protetora de Friesen evaporou em segundos, deixando-o completamente vulnerável e indefeso. Aster surgiu diante dele como um espectro da morte e cravou sua lâmina de energia diretamente no coração do traidor. O corpo inerte de Friesen caiu ao solo, eliminando permanentemente mais uma grande ameaça do passado de Aster. Com os traidores mortos, o circuito biológico de mana de Aster começou a estalar devido ao uso excessivo de magia temporal. Ele retirou de sua bolsa dimensional 2 elixires de rank supremo, brilhando em tons dourados e celestes. Aster removeu a máscara por um momento e bebeu o conteúdo de ambos os frascos em um único gole contínuo. Uma energia torrencial invadiu suas veias, fazendo seu corpo levitar enquanto seus canais de mana eram reconstruídos do zero. As antigas cicatrizes de suas linhas de mana desapareceram, substituídas por veias celestiais perfeitamente purificadas. Sentindo seu poder alcançar um nível sem precedentes, Aster pousou suavemente no chão, totalmente regenerado. Ele recolocou sua máscara demoníaca, sabendo que sua estadia na Academia Xenon havia cumprido seu propósito inicial. Damian aproximou-se correndo pelos escombros, olhando chocado para a devastação deixada pelo místico mercenário. Aster sinalizou com a cabeça para Damian, transmitindo um comando silencioso de que a academia agora estava segura. Sem dizer uma palavra, ele ativou um feitiço de invisibilidade e desapareceu da vista de seu jovem aliado. Horas depois, Aster já se encontrava nos limites externos da civilização, encarando a vastidão da floresta de Armen. As árvores gigantescas daquela floresta proibida sussurravam com uma energia mágica ancestral e perigosa. Aster sabia que no coração daquela floresta repousavam as ruínas que guardavam o segredo definitivo da magia do tempo. Com seu novo circuito de mana, operando em capacidade máxima, nenhuma besta ou feitiço antigo poderia detê-lo. Ele avançou pela densa névoa, que se afastava respeitosamente à medida que sua imensa presença avançava. Diante dele surgiram os portões de pedra desmoronados do santuário proibido de Armen. Aster estendeu a mão para o grande portão, ativando as runas temporais que abririam o caminho trancado há milênios. Os portões colossais se abriram com um estrondo ecoante, revelando um salão repleto de relíquias eternas. Toda a sua jornada de vingança e reencarnação culminava naquele momento de triunfo absoluto. Aster removeu definitivamente sua máscara, exibindo o sorriso confiante de quem havia reescrito o próprio destino. O lendário Mago do Tempo finalmente alcançou o controle absoluto sobre o passado, o presente e o futuro eterno.